Paz do Senhor, mais uma vez aqui para nós aprendermos deste livro precioso, o livro que o Senhor nos deixou para nos ensinar o caminho para o céu. Você está feliz? Eu estou feliz. Você já comeu alguma coisa aí na sua casa? Bom, né? Tá com a barriguinha cheia. Agora, se você ainda não comeu, Deus, na sua palavra, diz que o mais importante é comermos dessa palavra. Então, aguarda aí um pouquinho que já chega o alimento para a barriguinha. Nesse momento, nós vamos aprender a palavra de Deus, esse livro precioso. Hoje nós vamos contar uma história que é uma continuação da outra história. Vocês se lembram que Isaac, a primeira estrelinha de Abraão, vocês se lembram? Isaac, filho de Abraão e Sara. Olha, essa maravilhosa história que a gente vai contar hoje, ela deu início com Isaac, mas Isaac cresceu. A palavra de Deus diz que a mãezinha de Isaac morreu. E aí ele, de uma forma maravilhosa, casou-se por providência de Deus, e isso é outra história. E ele, Rebeca, sua esposa, tiveram 2 lindos filhos gêmeos. Você tem algum irmão gêmeo? Eu não tenho nenhum irmão gêmeo, mas tem crianças que têm, né? Nasceram 2 filhos. Um saiu primeiro, mas o outro estava agarrado ao seu calcanhar, e aí ele voltou, então o outro saiu. Sei que existiu o primeiro e o segundo. E nós vamos aqui aprender sobre Jacó, que também teve muitos filhos. Ele teve muitos filhos. Ele teve 12 filhos. 12 filhos? Você acha muito? Para mim é muito. 12 filhos. E a história de hoje é de um dos filhos, mas não foi o primeiro. Jacó, filho de Isaac e Rebeca, ele casou-se com Raquel, mas ele também casou com Leia. Então ele teve filhos de 4 mulheres, e eram todos irmãos, filhos de um mesmo pai. Os 2 últimos filhos foram com Raquel, a mulher que ele mais amava. Olha, Deus te ama, mas ele não tem preferência de filhos. Tanto quanto ele te ama, ele ama a qualquer um. E ele quer que todos se tornem filhos de Deus. Nós somos criados criaturas de Deus, e a partir do momento que nós recebemos a Jesus no nosso coração, nós recebemos o Filho de Deus no nosso coração, nós nos tornamos irmãos de Jesus e filhos de Deus. José, o filho mais velho de Raquel e Jacó, ele era muito amado por seu pai. A Bíblia fala no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, a história dos filhos de Jacó. Conta no capítulo 40 e 41 sobre a vida de José. Olha aí, gente, José era filho da velhice de Jacó. Você pode imaginar um filho da velhice? Geralmente os vovôs, eles amam muito os seus filhos, os seus netos. Ficam muito felizes com seus netos. Mais uma estrelinha na história de Abraão estava ali, e era filho de Raquel, que nasceu na velhice de Jacó, e Jacó amava muito. Quando o outro filho, chamado Benjamim, nasceu, Raquel
Raquel morreu. E José gostava muito de Benjamim. Ah, esse era o nome, Benjamim, o nome do filho mais novo de Jacó, o 12º. Benjamim era muito especial também, tanto que ele recebeu o nome de filho da felicidade. Mas hoje a história é de José. A Bíblia conta que José, ele foi chamado por seu pai e ele recebeu uma coisa muito especial. É tão bom estar na presença do Senhor, é tão bom saber que Ele se preocupa conosco. Por isso nós vamos fazer uma oração. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Feche os seus olhinhos onde você está e ore comigo. Senhor Jesus, você pode repetir? Senhor Jesus, vem falar ao meu coração. Vem falar o que o Senhor tem para me dizer com essa história. Eu quero ouvir essa história. Eu quero aprender de ti nesse dia. Eu quero sentir a tua presença, porque eu sei que o Senhor me ama e que o Senhor não tem filho predileto. Ah, Senhor, vem falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Jacó tinha um filho predileto, chamado José. E esse filho era filho da sua velhice, por isso ele o amava tanto. Tanto que ele deu uma roupa especial para José. Era uma túnica colorida. Olha, Jacó tinha vários filhos. Ele tinha Rubem, ele tinha Simeão, ele tinha muitos filhos. Ele tinha filhos, e esses filhos não gostavam de José, porque José era o filho predileto de Jacó. Ah, como eles invejavam José, principalmente depois que ele recebeu aquela túnica colorida e ele ficava passeando com a túnica, orgulhoso porque o pai aprovava o que ele fazia e os irmãos não gostavam, porque eles faziam coisas erradas. E quando eles faziam coisas erradas, José, contava para o seu pai. E assim estava crescendo uma inveja muito grande ali naquela família. Não estava legal. Olha, o pecado, a inveja é pecado. Fazer outras coisas erradas também é pecado. O pecado nos distancia de Deus. Jesus Cristo veio realmente para desfazer as obras do pecado. Ele carregou todo o nosso pecado e morreu por nós numa cruz. Tudo isso está escrito na palavra de Deus, mas ainda não estava escrito quando José viveu. José sabia que tinha a promessa de um Salvador. E ele sabia que ele podia fazer as coisas certas que Deus estava vendo. José não fazia intencionalmente todo o mal que os irmãos pensavam que ele fazia. Os irmãos invejavam José. Um certo dia, José dormiu. Oxe, mamãe, dormiu. É bom dormir, não é? Ah, como é bom dormir. Enquanto ele dormia, ele teve um sonho. Ele sonhou que feixes de trigo, ele era um dos feixes de trigo. E tinha mais 11 feixes de trigo. E os outros feixes de trigo, que não era ele, se curvavam ante ele. Ai, gente, que sonho diferente, não é? Quando José acordou, ele contou para os seus irmãos. O que vocês acham que os irmãos dele ficaram pensando dele? Aí eles ficaram muito chateados. Quer dizer que você quer governar sobre nós? Você quer dizer que um dia vai governar sobre nós? Olha, seu sonhador. José ficou
recebeu o nome, ficou sendo chamado de sonhador. Sonhador Mo, o chefe dos sonhadores. Olha, crianças, não ficou por aí. José foi dormir novamente, outro dia. E aí ele sonhou. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas. Vamos contar as estrelas? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estrelas. Aquelas 11 estrelas no sonho de José, elas se prostravam perante ele, elas se inclinavam perante ele. Quando José, ali era um sonho, quando José acordou, o que ele fez? Ele contou para os seus irmãos. Naquele dia o pai dele estava ali perto. E quando ouviu José contando os sonhos e os irmãos, lá vem o sonhador. Quando Jacó ouviu José contando o sonho, Jacó disse: meu filho, será que você está querendo dizer que eu e sua mãe e seus 11 irmãos vamos nos prostrar diante de você? José, isso está indo longe demais, José. Esses teus sonhos. Ele deu um carão em José. José não deve ter ficado muito feliz, não é? Mas Jacó estava prestando atenção, porque ele também acreditava nas promessas de Deus, de Israel ser uma grande nação e abençoar outras nações e ser luz para todas as nações. Jacó guardou tudo isso no seu coração. Os dias se passaram e os irmãos de José foram para Siquém. Os irmãos de José foram para Siquém. E lá, na sua casa, ficou José e seu pai Jacó. Os irmãos de José, eles foram cuidar das ovelhas. Eles estavam ali cuidando das ovelhas. Eles estavam muito felizes, porque eles estavam juntos, até que Jacó disse: José, vem aqui, José, porque eu vou te enviar. Vocês acham que José obedeceu seu pai quando ele chamou? Vem aqui. Olha, José era um menino bem obediente. E nessa altura ele já tinha 17 anos. Ele já era um rapaz. E ele obedeceu. Ele foi para o seu pai. E o seu pai disse: eu vou te enviar para os teus irmãos. Eles estão em Siquém. E você agora vai lá para os seus irmãos e vai ver como eles estão. Jacó se preocupava com seus filhos e não queria que eles fizessem coisas erradas também, nem sofressem danos. Jacó amava os outros filhos, mas ele amava mais a José. José era o filho predileto. E quando Jacó deu a ordem, José obedeceu. E ele foi. Mas os irmãos de José já tinham ido para outro lugar. Eles saíram de onde eles estavam. Eles saíram de Siquém. Quando eles saíram de Siquém, tinha um homem que cuidava de ovelhas e continuou em Siquém. E José chegou procurando. Ai, meu Deus, cadê meus irmãos? Eles eram para estar aqui em Siquém. José estava procurando
quando ele viu aquele homem. Aí, quando ele viu o homem, ele perguntou. E ele disse: olha, eu procuro os meus irmãos que estão cuidando das ovelhas. E o homem disse: olha, eles não estão mais aqui. Eles estiveram. Agora eles estão em Dotã. E apontou para onde os irmãos estavam. José, então, continuou sua caminhada. Tcharará, 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 tcharará. Uau! Graças a Deus! De longe, José viu seus irmãos e ficou feliz. Ai, os encontrei. Mas de longe, os irmãos de José também o viram e começaram a dizer: lá vem o sonhador morto. O que a gente vai fazer com ele, hein? Lá vem ele. O que a gente vai fazer? Aí eles disseram para Rubem. Na verdade, eles disseram entre si: nós vamos pegar, matar. E o que a gente vai fazer com a roupa dele? A gente vai, mata um bicho e suja a roupa dele e entrega para o papai e diz que um bicho o matou. Rubem era o filho mais velho. Rubem não queria que aquilo acontecesse. E ele disse: não, vamos fazer isso não, gente. Vamos fazer diferente, ó. Aqui tem uma cisterna. Cisterna é um poço. E ele está seco. Vamos colocar José na cisterna. Ai, gente. Quando José chegou, muito feliz para falar com seus irmãos, os seus irmãos tiraram aquela túnica dele colorida, se lembra? E colocaram uma roupa comum e jogaram José naquele poço. E colocaram, e José pedia: não, por favor, não faça isso. Vocês não podem fazer isso. Mas eles colocaram José ali. Olha, como você se sentiria se fosse José? Ah, meu Deus, eu não quero nem imaginar. Mas ele deve ter sentido muita dor, se sentindo injustiçado e correu um grande perigo de alimentar ódio. Mas no decorrer da história vocês vão ver que José não fez isso. Ele confiava em Deus. Você confia no Senhor? Você confia que existe o dia mau até para os justos? Até para as pessoas que fazem bem? Esta palavra diz que existe o dia da adversidade. E que essa adversidade é para todos nós, os que aceitaram a Jesus e os que não aceitaram. Às vezes acontecem coisas que a gente não entende por quê. Um pregador falou que se isso não tivesse acontecido com José, ele estaria até o fim da sua vida desfilando com a sua roupa colorida. Mas não era isso que Deus queria para ele. Deus tinha permitido que ele ganhasse do seu pai uma roupa especial. E Deus queria fazer coisas na vida de José para manter a semente de Abraão. E olha, vocês vão aprender sobre isso. Deus às vezes nos deixa em situações bem complicadas, mas em Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus te ama. Você o ama? Se você o ama, confie na sua palavra. Todas as coisas, inclusive as que parecem bem ruins, elas vão cooperar para o seu bem. E você irá para o céu, além de viver aqui numa vida em vitória. José estava dentro daquele poço, mas ele ainda estava em vitória, porque ele não estava pecando. Olha, os irmãos de José, eles estavam planejando ali, mas Rubem saiu. E aí passaram uns
Os viajantes passaram por ali, gente, e esses viajantes, eles eram ismaelitas. E os irmãos de José decidiram que iriam vender José. E o venderam por 20 moedas de prata. Eles tiraram José da cisterna e entregaram aos ismaelitas. E José foi ali para viver no Egito. Ele não sabia para onde ele ia, mas os ismaelitas o enviaram para o Egito para vender. Chegando lá, o oficial do rei chamado Potifar gostou de José e comprou José e levou para sua casa. Olha, José recebia tanta graça de Deus e ele sempre orava ao Senhor. É necessário a gente estar sempre em comunhão com o Senhor. José, apesar de tudo, se sentia nas mãos de Deus. Ele se sentia nas mãos de Deus. E ele orava ao Senhor, colocando diante de Deus tudo de ruim que ele podia sentir no coração. E Deus limpava e dava visão de reino. Visão que o amor de Deus é para todo o mundo. Por isso essa história está chegando na sua casa. Porque nós sabemos que é assim. José, então, lá, foi considerado uma pessoa especial, porque ele fazia tudo com muito cuidado. E Potifar colocou ele senhor de toda a sua casa, menos da sua esposa. E José administrava e a casa de Potifar prosperou. Mas a esposa de José, queria namorar com José. Mas José não quis. E por causa disso, ela inventou uma mentira. Disse que José queria namorar com ela. E aí Potifar mandou prender José. Crianças, mas o que é isso? Depois da cisterna, José foi parar. Oh, meu Deus, quem poderia esperar? Mas a palavra de Deus fala, né? Que a adversidade é para nós também. José foi parar numa prisão. Agora ele não era mais livre para poder andar para onde ele quisesse. Ele estava preso, mas ele não ficou olhando para fora. Olha aí, ele sabia que Deus estava com ele. Então o que ele fez? Ele começou a fazer coisas boas na prisão. E o chefe da prisão ficou muito feliz. O carcereiro entregou até as chaves para ele. Olha, crianças, Deus, ele não se esquece dos seus filhos. Ele está sempre abençoando, mesmo quando as pessoas tentam fazer mal contra nós. E José na prisão recebeu graça de Deus. E agora, essa parte da história é muito importante. Foi que houve outros sonhos, mas não com José. 2 homens tiveram sonhos ali na prisão. E um tinha sido copeiro do rei, mas ofendeu ao rei. Ele pecou contra o faraó, que era o rei do Egito. O padeiro, aquele que preparava os pães, também ofendeu ao faraó. Olha, eles ofenderam o faraó e o faraó colocou os 2 na prisão. E na mesma noite eles tiveram sonhos. E quando eles tiveram sonhos, prestem bem atenção. Quando eles tiveram sonhos, José viu que eles ficaram tristes. E José chegou para eles e disse: olha, vocês, por que estão tão tristes? E aí eles disseram: porque cada um de nós teve um sonho. José, que já sabia que do Senhor vinha a interpretação dos sonhos, de verdade, ele disse: olha, de Deus vinha a interpretação dos sonhos. Se vocês quiserem, vocês podem contar. José estava ali falando para aqueles homens de Deus, do Deus verdadeiro. Ali no Egito não se adorava o Deus verdadeiro. Então, o copeiro, aquele que servia
o cálice para o faraó, contou o sonho. Olha, eu sonhei em cachos de uvas, 3 cachos de uvas, e eu pegava daquela uva, espremia no copo do faraó e o servia ao faraó, e vai servir como você servia antes. E olha, você vai servir ao faraó, porque ele vai te perdoar. Quando o padeiro ouviu aquela história, ele resolveu também contar, porque ele viu que fazia sentido o sonho. E ele disse: eu sonhei que 3 cestos estavam sobre a minha cabeça, cheios de pães. E no 3º cesto, aqueles pães, viam aves do céu que comiam aqueles pães. Quando José ouviu o sonho, disse, ele tinha que falar a verdade. Olha, os 3 cestos também são 3 dias. Em 3 dias você vai ser chamado por faraó, mas você vai ser executado, você vai morrer. E as aves do céu, elas vão picar você. Olha, um sonho muito triste, mas era verdade. E quando cumpriu-se 3 dias, sim, e José falou para o copeiro: olha, lembra-te de mim, eu fui colocado aqui injustamente. Eu não tenho culpa alguma. Meus irmãos me venderam para cá, eu não era escravo. E agora eu estou aqui. Fale de mim para o faraó. Fale de mim para o faraó quando você estiver lá. O copeiro deve ter assinado que faria. Mas em 3 dias, tudo aconteceu como José tinha dito. E o copeiro voltou a dar vinho para o faraó, mas ele esqueceu. Esqueceu de José na prisão. Ele não se lembrou de falar para o faraó quem era José. Gente, o homem esquece, mas Deus nunca esquece. José foi esquecido na prisão pelo copeiro, mas Deus não o esqueceu. Ele esteve sempre com José e estava sempre abençoando. Deus está sempre com você. Não importa como você esteja vivendo hoje. Se você o recebeu no seu coração, Ele está aí com você. Olha, e se você ainda não recebeu, Ele está esperando para você recebê-lo no seu coração. A palavra de Deus diz, e essa é a palavra de Deus para você nessa manhã: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso está escrito no Salmo 46, 10. Será que Deus esqueceu de José na prisão? Na próxima aulinha, no nosso próximo episódio, você vai saber mais sobre essa linda história de como Deus multiplicou a semente de Abraão e como Deus quer que nós sejamos estrelas, brilhando neste mundo tão escuro, levando a sua palavra. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.